Boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre no leme de nossos barcos, para que possamos segui-lo, adotá-lo, principalmente em nossos corações, sabendo que Ele é o nosso grande dirigente. Então é nossa missão seguir Jesus, assim como a mediunidade, que nós vamos falar hoje. Sob o ponto de vista científico, nós temos muito poucos dados comprobatórios sobre a mediunidade. A literatura maior é a literatura espírita, que já nos traz alguns lampejos de conhecimento sob o ponto de vista científico. E por isso já poderíamos dizer que a mediunidade é uma faculdade que depende da disposição física. Isso é muito importante entendermos. Disposição orgânica. Então é uma escolha do espírito. Ou, unido a outros irmãos, a espiritualidade superior, foi assim designado para que, através da mediunidade, o encarnado pudesse desenvolver um trabalho. E é exatamente isso que nós vamos ver. Que tipo de trabalho? A que se presta, em verdade, a mediunidade? Então é fundamental entendermos a disposição física. Então vamos aqui elucubrar, porque a doutrina espírita nos obriga a raciocinar. Se é uma disposição orgânica, ela vem no código genético. Isso é indiscutível. É um aplicativo, vamos dizer assim, é um app que nós trazemos no nosso código genético. Aí vamos abrir uma bifurcação. Ou é um componente hereditário, e a gente vê muito isso, filhos de médiuns serem médiuns. Então nós trazemos esse componente hereditário, ou congenial, congênito, a formação do útero materno, no útero materno. Então, sabemos a participação do espírito na formação do corpo e suas disposições. Então, pode ser um ou outro, ou os dois. Componente hereditário, componente congênito. E a ciência, obviamente, vai chegar a essas explicações. Já sabemos, de uma forma ainda muito acanhada, muito restrita, a participação de receptores no corpo físico, principalmente no sistema nervoso central. Chamamos de receptores melatonínicos. O hormônio melatonina é sintetizado pela glândula pineal, também chamada de glândula da mediunidade. Então, vai depender muito da disposição e da frequência desses receptores, com áreas ligadas a áreas específicas do cérebro, como nós vamos ver aqui. Então, quem tem o poder da vidência é a área occipital, da audiência, a área temporal, senso-percepção, área cutânea. Eu tenho um seminário chamado Neurofisiologia da Mediunidade, que eu vou expor em Rio das Ostras, agora em abril. Já estão convidados, Rio das Ostras aqui pertinho, que é a Neurofisiologia da Mediunidade, onde eu mostro diversos receptores cutâneos. Por isso nós sentimos a presença e a aproximação dos espíritos, por conta desses receptores cutâneos, que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, porque não é a nossa palestra de hoje. E por que responsabilidade? Porque, em linhas gerais, nós sucumbimos àquilo que escolhemos e optamos no mundo espiritual. Nós lá fazemos a nossa escolha, as nossas escolhas, e aqui chegamos mediante
as atrações, né, da matéria, dos prazeres, nós desistimos de nossas provas. Então vejam bem, se está no nosso código genético, nós temos a predisposição, nós temos a tendência ao trabalho mediúnico. E os espíritos vão se utilizar disso por uma lei muito clara que todos nós conhecemos, a lei de atração, a lei de sintonia. Daí aqueles que desistem sofrem a ação desses espíritos por trazerem essas predisposições que estão no corpo físico, inclusive de outras religiões. Porque a mediunidade não é um apanágio da doutrina espírita, a mediunidade é um apanágio do homem, que não precisa necessariamente ser espírita. Mas ficamos aqui a imaginar o quão é difícil isso, de um outro segmento que não aceita a mediunidade, a comunicação dos espíritos. Por isso, muitos espíritos superiores aplacam essa mediunidade, porque isso geraria certamente muito sofrimento ao médium, com distúrbios, inclusive no campo físico, no campo orgânico, doenças, principalmente as doenças psicossomáticas. Quantos não têm doenças psicossomáticas e que, em verdade, têm um fundo mediúnico? Quantos? E os médicos materialistas desconhecem, estão agora começando a conhecer. Tanto que no CID, Código Internacional de Doenças, há uma citação, F44, sobre essa questão da mediunidade, dividindo que seja um transe patológico, dissociativo, psiquiátrico, de um transe mediúnico, normal, religioso, como eles afirmam. Então é importantíssimo entendermos esta questão para termos a responsabilidade mediúnica, a fidelidade, o compromisso no trabalho, como isso é difícil. Como somos tentados, eu sou médium, posso afirmar isso. Tem dia que estou com dor de cabeça, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou com dor de estômago. Nós somos tentados o tempo inteiro, porque a responsabilidade é muito complicada. E Freud afirma, o grande Freud, que o maior medo que o ser humano tem é o medo da responsabilidade. Seria por quê? Por que tememos a responsabilidade? Às vezes, nas mínimas coisas, a gente vê isso. Fulano, você vai fazer a prece. Eu não quero ir jamais ali na frente. Fulano, você vai fazer a leitura, mas eu sou péssimo na leitura. É a responsabilidade que se teme. Em razão de quê? Fruto de quê? O ser humano tem medo, em verdade, de errar, de fracassar. Ainda estamos mobilizados pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, o estado orgulhoso de ser, a nossa vaidade. Então, nós não admitimos o erro. Nas mínimas coisas estamos sempre encontrando justificativas. Ah, não foi bem assim, eu não queria ter dito isso, eu não queria ter feito isso. Ou então joga a culpa no outro, como normalmente fazemos, foi fulano, porque a gente não assume o erro. Essa linha divisória que vai ser fundamental para a transformação do homem, ter a humildade de se aceitar em faltas, em falhas, em fracassos. A gente está sempre encontrando uma justificativa e, por isso, fugimos do trabalho mediúnico. E ficamos adquirindo cada vez mais débitos daquilo que escolhemos, daquilo que optamos. E aí os sofrimentos vêm por conta disso. E aqueles mais desavisados, aqueles imprevidentes, vão para os médicos tentando encontrar uma causa orgânica, quando a causa é espiritual.
E os médicos, por desconhecerem a faculdade mediúnica, começam a pedir uma série de exames, faz isso, faz aquilo, não acha nada, e termina com aquela famosa frase: é nervoso. Aí começa a tomar as medicações, né? Os entorpecentes, as drogas estupefacientes, como diz Joana, e muitas vezes bloqueia o cérebro temporariamente, e com isso também bloqueia a faculdade, e passa às vezes pela vida, dependente de um clonazepam, de um ansiolítico, de um antidepressivo. Quando não, ainda com isso, continuam com as manifestações mediúnicas e depois vão ter que responder no mundo espiritual. Bom, como nós não temos muito tempo, nós vamos adiantar aqui um pouquinho. Primeiro temos que entender a mediunidade. O que é a mediunidade? A faculdade, já falamos, de exposição orgânica, como funciona. E aqui ela se presta. A gente logo vem à nossa cabeça, a mediunidade é um trabalho extraordinário de caridade aos espíritos. Perfeitamente. Mas só? O que existe, em verdade, na mediunidade? Senão um acoplamento de valores, de crenças compatíveis uns com os outros. Então a mediunidade também é uma caridade para o médium. Não é só para o espírito. Parece que nós estamos à parte. Parece que o sofredor é só o espírito. É uma tendência nossa, natural, né? De fugir. Olha aí, responsabilidade. Não, é o espírito que é o sofredor, é o espírito que traz isso, é o espírito que é orgulhoso, é o espírito que é egoísta. E o médium? Será que ele não está nesta sintonia? Nessa vibração? Por isso a mediunidade, entendam isto, para o médium é um excepcional trabalho de autoconhecimento. E aí entra também o trabalho do instrutor, do dirigente espiritual da reunião. Porque se há um acoplamento, se há uma interconexão entre o espírito e o médium, certamente há ali uma identidade entre ambos. Lei da sintonia, porque se não houver sintonia, não existe a faculdade mediúnica. Vocês vão dizer, e os espíritos de luz, se somos tão imperfeitos? Como é que eles se acoplam? Não podemos esquecer que nós temos uma enciclopédia dentro de nós. Inconsciente coletivo, arquétipos, ou segundo o professor Jorge Andréia, núcleos em potenciação espirituais. Temos todo um passado. Será que nós só erramos? Será que nós não mobilizamos a lei de amor quando embalamos uma criança, quando fazemos uma festinha a um animal, quando preservamos uma flor? Então todos nós temos qualidades. Às vezes eu vejo muito isso, o espírita se deprecia muito, se subestima muito, quando em verdade temos valores. Somos espíritos imperfeitos? Somos. Nós também temos valores. E os espíritos de luz se utilizam dessas fagulhas para haver um contato. Claro que cada vez mais aí entra o trabalho, a fidelidade, a responsabilidade. Nos desenvolvemos, nos educamos mediunicamente e, consequentemente, a educação moral, nós vamos abrindo canais para espíritos mais qualificados. Então vamos entender como isto funciona. E para isso eu trouxe da apostila da FEB, que nós estudamos lá na nossa reunião, né, que antes da parte prática a gente faz a parte teórica. Está aí, a apostila da FEB, programa 1, mediunidade, estudo e prática, ação dos fluidos, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica fluidos. Como é que funciona isso? Primeira etapa, na fase inicial da manifestação mediúnica,
o espírito comunicante vai envolver o médium nos próprios fluidos. E para isso tem que haver sintonia. Perfeito? A fim de que sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. Por isso tem que haver a disposição orgânica. Então essa é a primeira fase. O espírito envolve o médium nos seus fluidos, se acopla às energias, aos fluidos do médium para a futura comunicação. Então, a mediunidade é uma faculdade ou um fenômeno que poderemos chamar de senso-percepção. Nós temos os nossos órgãos sensoriais. E o mais importante deles, eu diria, sem pestanejar, é a pele. É onde a gente sente a manifestação e a aproximação dos espíritos, né? Arrepios, frio, calor, pressão e até dor. A pele. A pele é que vai ter, né, essa primeira percepção. Não é só a pele. Quais são os nossos órgãos sensoriais? A visão, a audição, a gustação, né? O olfato. Por isso, muitas vezes, não é incomum nós sentirmos cheiros. Eu, por exemplo, costumo sentir os cheiros das rosas brancas de Sheila. Cheiro de éter, quando há um tratamento. Então, a mediunidade é uma faculdade, primeiro, orgânica do médium e de senso-percepção. Então, essa primeira fase, olhem só, o envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Mas é nesta primeira fase de senso-percepção que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. É a aproximação, os sofrimentos da fome, do frio, do calor, etc. Então, esta é a primeira fase. Vejam como isso é importante para a educação mediúnica. Cada vez mais vamos aguçando essas percepções, à medida que tenhamos fidelidade, compromisso e responsabilidade com o trabalho que escolhemos. Primeira fase. Agora vamos para a segunda fase, né, do trabalho mediúnico. Então, após o envolvimento fluídico, inicia-se então a segunda etapa da comunicação mediúnica. Olhem só. Caracterizada pela conexão perispirítica. Então, quando falamos de mediunidade, nessa segunda fase, falamos de conexão de perispírito para perispírito, de pensamento para pensamento. Então, vocês estão observando que tudo dependerá da sintonia de valores do espírito para conosco e de nós para com os espíritos. Por isso, em linhas gerais, nós que trabalhamos em mesas mediúnicas, trabalhamos com que tipo de espíritos? Sofredores, como nós somos. Carregados de culpas, como nós carregamos nossas culpas. Carregados de ansiedade, como nós estamos carregados de ansiedade. E por aí vai. Espíritos impacientes, que querem imediatamente se comunicar, porque somos impacientes. Então não pode haver esta dissonância, essa discrepância entre o espírito e nós. Claro, somos iguaizinhos? Não, não é isso que eu estou falando. Mas trazemos algumas faculdades que estão correlacionadas com os espíritos. Umas mais, outras menos. Por isso, o estudo da mediunidade, e posso afiançar a todos que será um estudo extraordinário daqui para frente. Inclusive dentro da área de saúde, entre os médicos.
porque aí nós vamos chegar a determinados diagnósticos que a medicina terrena ainda não atingiu. Falaríamos horas aqui a esse respeito. O quanto a intervenção do Espírito pode precipitar, claro, pelo nosso livre-arbítrio, que nada funciona sem o nosso livre-arbítrio, a eclosão de enfermidades, inclusive as que estão no nosso código genético. Já sabemos, pelas teorias modernas da epigenética, a ação da mente no nosso código genético. E esta mente, ela poderá estar acoplada à mente espiritual pela lei da sintonia. Então seria um somatório aonde o processo obsessivo entraria aí com a nossa anuência. Por isso a importância da vigilância, da transformação moral, da responsabilidade, que vai atuar no nosso código genético. Que é um aplicativo, gente. Ele pode ou não se manifestar. Vai depender de nossas escolhas, da nossa responsabilidade. Por isso que é mais fácil fugir do trabalho. Né? Isso requer realmente uma dose profunda de responsabilidade. Então vai haver conexão perispirítica. Claro isso? Está bem entendido? A qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Então, se há uma conexão perispirítica, o espírito vai expor com mais clareza suas crenças, seus valores, não é? Sua individualidade, pelos seus sentimentos, emoções e intenções, que vão estar de acordo com as nossas condições. Perfeito? Então, essa segunda fase, onde o espírito vai se manifestar, houve aproximação, houve a senso-percepção e agora a conexão perispirítica. Para então irmos para a terceira etapa, que é muito interessante. Está lá na página 132. Neste momento, caso o médium se sinta inseguro, e isso vamos ver com uma certa frequência, principalmente os iniciantes, pode romper a ligação com o espírito. Livre escolha. Nós podemos bloquear. Evitando a etapa final, que é a mais importante, pela interação do espírito conosco e de nós para com o espírito, que é de união mental. Olha só, união, sintonia, perfeito? Que vai caracterizar o quê? Circuito mediúnico propriamente dito. Vamos analisar esta palavra. O que é um circuito? É algo que se interage. Então, de nós para o espírito, do espírito para nós. Nossos valores e nossas crenças vão atuar no espírito, assim como os valores e as crenças do espírito vão atuar sobre nós. Por isso o nome circuito. Guardar as três etapas que são fundamentais para entendermos a nossa apresentação de fidelidade, compromisso e responsabilidade. O quanto isso é importante não só para o espírito, que tem muito espírita que pensa que a mediunidade é só uma caridade para com o espírito, mas também é uma caridade para com o médium, por conta disso tudo que vocês viram aqui. Primeira etapa, senso-percepção. Segunda etapa, conexão perispirítica. E terceira etapa, circuito mediúnico. Então, em verdade, além da caridade, e aliás, a grande caridade é o cair em si. Joana de Ângeles usa muito esse termo, cair em si. Tanto o espírito vai cair em si, quanto o médium vai cair em si. O que é o cair em si? É o reconhecimento, é o autoconhecimento. Por isso a mediunidade, ela tem
essa grande finalidade: fazer com que o espírito se conheça e fazer com que o médium se conheça, por esta lei da sintonia. Então o espírito vai potencializar o que existe dentro de nós, assim como vamos potencializar o que o espírito traz dentro dele. Potencializando, isso se clarifica mais. E qual é o objetivo da vida? Estamos fazendo o que aqui? Passeando? Curtindo? Qual é o objetivo da encarnação? Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Chegarmos à perfeição. Para chegarmos à perfeição, temos que nos melhorar. Agora eu te pergunto, você vai se melhorar como? O quê? Se você nem sabe o que você vai ter que se melhorar. Porque está repleta de máscaras protetoras, fugindo da sua realidade. Como Freud nos mostra, nos mecanismos protetores do ego. Seres humanos que passam pela vida. E mais, achando que estão eleitos, que serão salvos, que vão para o céu, nos iludindo. Chega lá no mundo espiritual, vem o desapontamento, vem a decepção. Meu Deus, mas me prometeram os céus, eu estou aqui nesta bruma, né? Neste breu. Como é que é isto? Então, se não houver um aprofundamento dentro de si mesmo, se não houver uma compreensão de si mesmo, nós vamos mudar o quê, companheiros? Vamos passar pela existência? Então a mediunidade, aqueles que têm uma disposição orgânica por uma escolha, é o grande caminho para o autoconhecimento e para a transformação moral, para a reforma íntima. E estamos vendo, né, um aumento estatístico de médiuns nos habitantes da Terra, fruto da transição planetária, fruto da evolução, pela própria sutilização do corpo perispirítico, que é um fenômeno hoje bastante comum entre nós. Está havendo, pela força do progresso e da evolução, uma sutilização ou eterização do perispírito. Então os conteúdos estão aflorando. Está havendo um natural desacoplamento em relação ao corpo físico, são estados alterados de consciência, estados ansiosos, por exemplo. Tudo está aflorando. Por que será que estamos diante de tantas patologias emocionais? É um processo espiritual? Também. É um processo de intervenções e influenciações do mundo que estamos vivendo? Sim. Mas também é um processo pessoal de todos nós que estamos encarnados num planeta em franco processo de mudanças. Então todos estão num estado meio que de semi-libertação ou de afrouxamento dos laços que nos prende ao corpo. E aí, com isso está facultando o processo. Agora, resta saber que tipo de espírito que estamos chamando para o nosso lado. Então, o que vocês estão vendo aí, né, essas tragédias, essas desencarnações coletivas, entra tudo nisso que expliquei. Não vamos culpar só os espíritos, mas sim as nossas questões pessoais. Não vamos culpar só as condições sociais, econômicas, educativas, pedagógicas, por falha dos pais. Realmente, tudo isso tem um peso, mas tudo está em nós. São as nossas escolhas, companheiros. Então, nós temos que ter esta noção. Por isso a doutrina espírita discrimina tudo isso. Nos traz a responsabilidade, que quem não quer ter responsabilidade nem adentra aquela porta. Vai seguir outro caminho. Vai sofrer. Muito bem. Dito isto, eu acho que isso é o mais importante. Basicamente, tudo que eu falei aqui é o nosso seminário aqui, que levaria umas 4 horas. Mas vamos entender
questão da responsabilidade, como é que ela surgiu? E se ela surgiu, por que nós nos afastamos? Já disse, já expliquei isso, por medo, por não querer assumir a possibilidade de falhar. A nossa arrogância, o nosso orgulho ainda não nos permite isso. Então, este capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Chico, a segunda parte do Valdo, fala do nascimento da responsabilidade. Eu acho esse capítulo lindíssimo, para entendermos como é que surgiu a responsabilidade, dentro da evolução do homem. Então, André Luiz nos fala o seguinte: a ideia de Deus, iniciando a religião, do extrafísico, que já vem lá dos primórdios, a ideia de um ser superior a nós, que inicia a religião, as religiões primitivas que foram depois se desenvolvendo, surgindo outras religiões, mas sempre a ideia de Deus, daqueles seres mais primevos do passado de outras civilizações. A indagação prenunciando a filosofia, os porquês. Por que vivo? Por que nasci? Por que vou morrer? Por que envelheço? Por que adoeço? Então, são os questionamentos, são os porquês filosóficos que todas as criaturas fazem. Agora, vocês imaginem aquelas mais primevas, daquelas civilizações mais antigas. A experimentação anunciando a ciência, as descobertas científicas, que cada vez foram mais se intensificando ao longo da história da humanidade, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, quando lá atrás as criaturas se protegiam, já existiam alguns respingos de solidariedade. Olha que coisa interessante. Então, quando eu falei que nós temos valores, que nós temos esses lampejos positivos com que os espíritos superiores se aproximam para haver um contato, para haver uma conexão perispirítica, é por conta disso, que nós temos nossos valores. E os valores se iniciaram na sociedade, nas famílias, um ajudando o outro. Espera aí que eu vou fazer, espera aí que eu vou resolver para você. Está lá nos nossos arquétipos, no nosso inconsciente puro, na zona crística. São valores já adquiridos pela alma ao longo do seu processo evolutivo. A sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias, das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça, inflamando-lhe o sentimento desses seres ainda tão primevos. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições. Olhem só, morte criada por Deus. Muitas pessoas ainda questionam até hoje, por que a morte? Se ela nos faz tanto sofrer. Entre os espíritas mesmo, a gente vê que tem espíritos que não aceitam a morte. Aceitam teoricamente, da boca para fora. Na hora de que acontece a perda de um ente querido, eu já vi muito espírita se desesperar à beira do caixão. Então, a coisa é teórica, não é uma coisa ainda impressa, esculpida no coração, no entendimento. Mas é uma pergunta que temos que fazer para termos uma resposta. Por que Deus criou a morte? Fala aí, por que Deus criou a morte? Não. 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 A morte faz parte da lei da distribuição, é normal, é o movimento que o universo tem de mudanças, onde você vai fazendo as modificações na natureza. É a morte física. Mas não poderia haver isso sem a morte? A morte física. Sim, mas não poderia haver isso sem a morte? No plano atual da matéria, não. Não para você. Mas não poderia haver isso sem a morte? A evolução?
Então, eu acho que esse pensamento ele não ainda explica. Alguém tem outro pensamento? Por que Deus criou a morte se ela nos faz tanto sofrer? Você vai morrer e quando renascer, você já não vai ter a lembrança daquilo ali. Isso vai ser uma nova oportunidade. Não respondeu a minha pergunta. E por que faz tanto sofrer? Isso você não respondeu. Porque somos apegados. Obrigado. Deus criou a morte. Eu entendo de duas formas. A primeira é para mostrar que não somos daqui. Isso aqui é uma passagem. Você, de uma certa forma, respondeu. Mas esse é o fundamento maior. Porque quem sofre com a morte é porque tem apego. Quando seu filho desencarna, não aconteceu isso não, né? Como é que você diz? Seu filho morreu. Qual é a frase que você usa? Hã? Não, como é que você diz quando um filho morre? Perdeu o quê? Não. É isso que eu queria ouvir. Ele não é seu coisíssima nenhuma. Meu é um pronome possessivo. Ele está seu filho. Você vai me dizer, mas na faixa que nos encontramos ainda precisamos de um certo grau de apego para a evolução do amor. Ainda fica muito difícil, né? O amor incondicional, a gente bater palma quando um filho morre. Então, eu acho que é uma etapa no nosso ciclo evolutivo, o apego. Aliás, a gente só vai se desapegar se apegar. A gente só vai se desiludir se iludir. Então, a gente está ainda nas dualidades que são necessárias. A gente só vai ser calmo, paciente, mediante a nossa impaciência. Olha o teste que Deus nos deu. Senão fica muito fácil. Deus entrou, chegou aqui e resolveu todos os meus problemas. Aliás, é o que a grande maioria quer. Ninguém quer ter esforço. E alguns segmentos religiosos promovem isso. A lei do menor esforço. Fez isso, já está prometido, já está eleito, vai para o céu. Então a doutrina espírita ela veio desmistificar tudo isto, né? Então, enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude a iniciar-se na evolução de natureza moral, olha, começando aqui, ó. Perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Vejam que coisa maravilhosa que André Luiz nos traz, né? Processo evolutivo, que ainda estamos em curso, né? Mas tudo isso veio exatamente para que o ser começasse a desenvolver o quê? A responsabilidade. Deus não resolve os nossos problemas como muita gente quer. Não é isso? Ainda existe isso. As pessoas vão à casa espírita para obter o milagre. Receber o passe. Tomar água fluidificada e sair daqui resolvido. Quando sabemos que não é assim que funciona. Então já diz o velho ditado, ajuda-te que o céu te ajudará. Como é que fica o nosso livre-arbítrio? É tudo fácil, é tudo mole, é tudo tranquilo? Olha a responsabilidade aí que tememos. Aí ficamos transferindo responsabilidade para outrem. Tem uns que dizem, Deus, por que Deus fez isto? Olha só a ousadia de ainda questionarmos Deus. Temos que pensar sobre isso, né, companheiros? Continuando. Foi então que, se reconhecendo ínfimo, frágil, porque morre, porque adoece, lá mesmo em civilizações pretéritas, diante da vida, ele compreendeu que perante Deus, seu Criador, seu Pai, estava entregue a si mesmo. Não é isso a finalidade? Deus te dá o quê? A vida
Para você ter responsabilidade, para você ter esforço, perseverança, luta, aceitação, não é isso? Compreensão, humildade. O que Deus quer de nós? Que um dia cheguemos a Ele. Como? Com perfeição relativa. Com todas as virtudes, a plenitude, a completude do ser. Agora, para atingirmos isso, temos que fazer o trabalho pessoal. Deus não vai chegar e vai costurar dentro de nós a perfeição. Por isso que nunca passou pela minha cabeça, embora eu tenha tido uma formação da Igreja Católica, Deus criar anjos e me criar. Cadê a justiça? Por que Ele não me criou anjo com asinha nas costas e criou outro? São os questionamentos que a doutrina espírita hoje veio de encerrar o véu, através da razão. Por que, se existe uma existência, pergunto sempre, esse ser nem nasce? Para onde vai esse espírito? Com todo o respeito que eu tenho ao Papa, que eu admiro, está sendo um grande reformador da Igreja, todo o respeito que eu tenho a um grande teólogo da Igreja protestante, evangélica, eu vou perguntar para os dois. E eles não vão me responder, é dentro da lógica. O que Deus faz com uma alma que morre dentro do útero da mãe se só existe uma existência? Para onde vai esse espírito? Vai para o céu? O que Ele fez para ir para o céu? Vai para o inferno? O que Ele fez para ir para o inferno? Vai esperar o juízo final? Que juízo? Julgar o quê? Então esse Deus não é justo. Perfeito? Obrigado. Mas você sempre escuta de uma forma diferente quando você me ouve. Estou brincando. Deus faz o anjo perfeito desde a criação, faz o homem perfeito desde a criação, aceitar esse entendimento. Claro. Eu faço, está na mesma linha. Então a gente não tem como entender a justiça de Deus, a soberania de Deus, se entender que Deus cria uma alma para ir direto para Ele sem passar pelas experiências. Então, gente, está aí o princípio da responsabilidade. E que se aplica, se insere perfeitamente no nosso trabalho. Na mediunidade que escolhemos. Não foi o Espírito que impôs, não. Nós escolhemos. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós nascemos com uma disposição orgânica para o trabalho. E sabemos o quão é sofrido este trabalho. Eu posso dizer, por experiência própria, dia de reunião acontece muita coisa comigo. É mal-estar, dor de cabeça, enjoo. Porque o que já começa a acontecer? A aproximação dos espíritos. Que vão se comunicar através de mim, na reunião mediúnica. Se há uma aproximação, lembram-se da primeira fase? Sensação de fome, de frio, de dor, de mal-estar, senso-percepção, que cada vez mais vai se aguçando, mediante o quê? A educação da mediunidade, mediante a responsabilidade. E neste capítulo desse maravilhoso livro, Depois da Morte, de Leon Denis, falávamos sobre ele, agora há pouco. Com quem que eu falava? Do Altivo? Contigo, né? Leon Denis, chamado o apóstolo do Espiritismo, no livro Depois da Morte, no capítulo 39, fala da responsabilidade, da justiça, da solidariedade. Hoje nós estamos aqui, cada vez mais, estimulando esse trabalho da solidariedade, que em verdade é a caridade, que hoje a própria ciência está nos trazendo a chamada visão sistêmica da vida, onde tudo está interligado. Como diz o Capra, o autor do Tal da Física, ele diz que estamos numa teia inseparável de relações. Isso nós vamos chegar lá na doutrina espírita, que nos diz que tanto o servente de pedreiro quanto o arquiteto tem importância na construção do edifício. Cada um com a sua participação mais interligada.
é a fraternidade, a irmandade. Então Leon Denis diz: da ideia superior de justiça dimanam, portanto, a igualdade. Olha só, a solidariedade e a responsabilidade dos seres. Esses princípios unem-se e fundem-se em um todo, em uma lei única que domine e rege o universo inteiro: o progresso na liberdade. Vejam que a descrição de Leon Denis está plenamente de acordo com o que conhecemos e da doutrina. Porque o que é liberdade? Progresso na liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a liberdade está ligada à verdade. Eu pergunto, que verdade? Qual é a verdade? A verdade que temos que conhecer. Qual é a tua verdade? Qual é a sua? Qual é a sua? A verdade é quando nos limpamos do protecionismo pessoal para nos encarar com humildade, sinceridade e honestidade. Quem eu sou? Cometo tantos erros, sou impaciente, sou intolerante, sou irascível, me encolerizo com facilidade. Mágoa, então, terrível. Basta dizer não que eu fico magoado. Na casa espírita acontece muito isso. Não é? Tem uns que dizem que o espírita não se magoa, se melindra. Não é? Então nós temos que ter essa consciência. Quando nos libertamos desses valores que precisam ser conhecidos, nós estamos nos partindo pelo autoconhecimento para a mudança. Libertação quer dizer sair dos encapsulamentos, sair das fixações mentais, sair do circuito fechado, como diz André Luiz, que são altamente danosos para a organização física. Aquilo que Joana diz, é o ensimesmamento. Nós não saímos daquele circuito. Pelo contrário, alimentamos. Tem uns que nem pensam e nem querem sair daquilo. Chamamos isso de zona de conforto. Certa vez uma paciente disse para mim: doutor, eu me acostumei a ter pânico. Tudo que ela não queria era mudar. Era um monstro para ela a mudança. O pânico ainda, ela sabia lidar com o seu transtorno do pânico. O ser humano normalmente é assim, ele se fixa naquilo, é o que ele conhece, que lhe faz sofrer, mas não quer mudar. Até o fator da permanência se torna maior. Não, mas aí vai, sabemos disso, aí vem um abalo maior para ele acordar. Uma hora ele vai ter que despertar. Então, quando falamos de liberdade, a liberdade é exatamente dessas crenças. E para isso precisamos de quê? Responsabilidade. Assumir. Assumir quem somos, assumir que podemos errar, fracassar, deslizar, escorregar. E, mais uma vez, perseverar no caminho, como Jesus nos recomenda. Nessa imensidade, onde tudo é regido por leis sábias e profundas, onde a equidade se mostra mesmo nos menores detalhes, onde nenhum ato útil fica sem proveito, nenhuma falta sem castigo, nenhum sofrimento sem compensação, o ser sente-se ligado a tudo que vive, trabalhando para si e para todos. Olha só esta interação, essa visão sistêmica, essa teia inseparável de relações, esse pertencimento. Hoje, o paradigma moderno é o seguinte: não são as partes, as propriedades da parte que vão explicar o todo, mas é o todo, a dinâmica do todo que explicará as propriedades da parte. Ou seja, não existem partes. Nós estamos interligados nesse todo. Então podemos dizer que pertencemos a Deus, mas Deus também nos pertence. Não foi isso que Jesus falou? Vós sois deuses? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial?
O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá, encontra-se em vós. Então Deus nos pertence da mesma forma que pertencemos a Deus. Essa é a visão paradigmática mais moderna da visão sistêmica da vida. O que vai nos aproximar. Em nos aproximando, nós estaremos mais robustos, compreendendo o outro assim como o outro vai nos compreender. E não o outro como projeção de uma imagem que eu coloco nele, porque eu quero ver no outro a minha imagem. É um processo narcísico de me apaixonar, me apaixono por mim mesmo no outro. A psicologia nos explica isso. Então vamos nos congregando, é a visão coletiva da vida. Na casa espírita, o colegiado, que deva ser exercido em detrimento do presidencialismo, o dono do centro. Temos que ter a participação de todos, acabar com as idolatrias do médium, dono do centro. Temos que participar, a participação dessa visão comunitária. E Jesus aponta para isso. Quando vamos ficar fortalecidos, se formos um feixe de varas. Você quebra uma, duas ou três, mas jamais um feixe. Por isso, à medida que vamos nos abstraindo do ego, da visão egocêntrica do eu, e olhando o outro, a solidariedade, vamos nos fortalecendo, como seres unidos que somos. Então, trabalhando para si, para todos, desenvolve livremente suas forças, vê aumentarem suas luzes e multiplicarem sua felicidade. Não há felicidade, companheiros, através de uma vida solitária. É lei de sociedade, está lá no Livro dos Espíritos. Fomos criados para nos agregarmos. E o trabalho mediúnico é tudo isto entre os trabalhadores, entre os dirigentes e os espíritos. Olha só que coisa extraordinária. Tudo se aplica nessa visão sistêmica da vida. E o Livro dos Espíritos, mostrando o progresso, na questão 780A, nos mostra exatamente a importância da responsabilidade que cada um deva ter. Não é só no trabalho mediúnico, é na vida. Assumirmos. Eu costumo dizer que esta questão é uma questão quântica, porque fala da escolha. A física quântica nos fala da consciência que escolhe, que transforma. É o observador olhando o objeto somos nós mesmos, nossas crenças, nossa personalidade, nossas deficiências, nossas imperfeições. Então essa pergunta ela é fundamental quando Allan Kardec, na 780A, porque os espíritos respondem na 780 que primeiramente existe o quê? O progresso do conhecimento intelectual. E o progresso moral acompanha posteriormente. Só vamos nos desenvolver moralmente se desenvolvermos o conhecimento, a parte intelectual. Tanto que Emmanuel diz isso, né? Temos que passar pelas experiências, conhecer e compreender e achar tudo justo. São os degraus de Emmanuel. Então, como é que o progresso intelectual, pergunta Allan Kardec aos espíritos, engendra o progresso moral? Olhem a resposta. Compreendendo o bem e o mal. Olha aí as dualidades. O que é o bem, o que é o mal. Vou fazer o que então? A minha escolha. Isso é quântico. É a consciência que vai escolher. Isto é o livre-arbítrio, que cresce à medida que a inteligência cresce, a compreensão cresce. E, consequentemente, aumenta a responsabilidade de nossos atos. Vamos assumir. Inclusive os nossos trabalhos na mediunidade. No livro Caminho, Verdade e Vida, João nos dá uma informação muito importante nesse capítulo, recapitulações. A gente daqui a pouco encerra, tá, companheira? Por um lanchinho de 10 minutos, depois a gente vai correr um pouquinho até as 9. 8h10, 10 minutinhos para ir ao sanitário, para tomar um cafezinho. Tem café?
Que beleza, adoro café. Vamos só encerrar isso que é importantíssimo. João 12:43, olhem só. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando somos responsáveis pelo nosso trabalho na mesa mediúnica, na vida, vamos ter cada vez mais responsabilidade para o trabalho das virtudes, das leis de Deus, colocando debaixo do tapete, como costumamos dizer, o homem velho, que foi importante. Nós estamos buscando esse homem moço, robusto, né? Esse homem modificado, amando a glória de Deus e não a glória dos homens, das questões ainda inerentes ao homem ligado aos prazeres, à vida mundana, a porta larga, a porta da perdição. E aí Emmanuel interpreta. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara? Que fizeste da tua responsabilidade? Que você escolheu para o trabalho mediúnico. E não só a responsabilidade do trabalho mediúnico. Que fizeste dos valores que lhe foram fornecidos pelo Pai? Do sol ardente, dos instrumentos que te dei. Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso, já no mundo espiritual, mediante a dor, o sofrimento, após a desencarnação, a sua realidade, que geralmente o corpo físico obscurece. Nós nos escondemos nesse estojo de carne. Chega no mundo espiritual a necessidade de se gloriar, porque vem a dor pungente a nos esclarecer. Por isso a morte. Viu como a morte também se presta a isso, para termos a realidade e não viver uma ilusão dentro da carne? Isso, em verdade, é apego. Nós estamos aqui apegados a valores, a crenças, às ilusões, a tudo isto. Então, quando desencarnamos, nós caímos na nossa realidade, porque não temos mais o corpo físico. Estamos diante de nós mesmos. Então a morte se presta para isso, para o autoconhecimento. Então esse espírito vai ter que reencarnar, com outra personalidade, ou a mesma personalidade, para cumprir o que não cumpriu, para desenvolver responsabilidades. Mas homens e povos continuarão desfazendo, pela lei da evolução, a obra falsa, para recomeçar o esforço outra vez, a reencarnação. Portanto, queridos irmãos, esse preâmbulo foi bem fecundo para nos mostrar como é a mediunidade, todo esse processo, a responsabilidade, a fidelidade, o compromisso. E agora vamos ingressar no livro que eu pesquisei, A Mediunidade, Desafio e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do nosso querido Divaldo. Vamos parar por aqui, tomar um cafezinho e aí então a parte final da nossa apresentação. Então, companheiros, vamos voltar aqui ao nosso tema e agora verdadeiramente ingressando no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Então, nos diz o estimado irmão Filomeno de Miranda: uma reunião mediúnica séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade, em face dos objetivos superiores que se deseja alcançar. Então vamos aqui repetir quais são esses objetivos superiores, se não a orientação, a caridade, o acolhimento, o consolo a esses irmãos que chegam. Então, um trabalho de profundo amor, de doação, mas também para o médium, como expliquei no início, por haver aquela sintonia, aquela conexão perispirítica e o circuito mediúnico. Por isso, é um conjunto operacional
de altíssima qualidade, porque estamos tratando e falando de amor. Tratando-se de um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos de forma que sejam conseguidas as realizações passo a passo até a etapa final. Então, como mostrei lá no início, na apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é esse campo que nos interliga aos espíritos, campo fluídico, campo energético, campo dos pensamentos, o campo das emoções, a conexão para depois o circuito. Então, nós sabemos perfeitamente que nós somos esse campo energético, né? Essa fonte de energia que sai da nossa organização cerebral, nos conectando aos espíritos que vão se comunicar através de nós. Olha que coisa magnífica, esse campo de energia que somos, a expansão das nossas energias, mesmo que não estejamos num estado mediúnico, num estado alterado de consciência, num estado de semi-libertação, no estado de ondas alfa, também que se incluem aí, estados alterados ou não comuns de consciência, o nosso corpo também emana energias, a nossa aura. O que é a aura? A aura é a expansão energética do corpo perispirítico, do duplo etérico, de onde se sintetiza o fluido vital, o ectoplasma, e o próprio corpo físico que se irradia. A matéria também irradia. Então está muito bem. Aí, ó, que coisa bonita essa apresentação. Então não se trata de uma atividade com características meramente transcendentais. Vou me reunir para o trabalho de transcendentalidade espiritual. Não é só isso, mas de um trabalho, de um labor que se fundamenta na ação da caridade. E aí não podemos esquecer da autocaridade, porque estamos também, como médiuns, trabalhando a autocaridade. Caridade conosco mesmo. A partir do momento que me conheço, me aceito e busco a transformação moral, a reforma íntima, é um trabalho de autocaridade, que eu estou promovendo a mim mesmo. Então, volto a dizer que este intercâmbio, né, espiritual, ele atinge os seus objetivos maiores. O médium, o espírito, a mesa, onde todos ali estão aprendendo, todos ali estão usufruindo, porque estão num estado alterado de consciência, mas estão lúcidos, o instrutor que também aprende e uma equipe que está ali aguardando, que são levados à mesa mediúnica, às vezes só para ouvir. Então não temos ideia desta ação da caridade, tendo-se em vista os espíritos aos quais é direcionado. Olha essa gama imensa de espíritos encarnados e desencarnados, muito maior entre os desencarnados. Porque aqueles que têm evidência costumam dizer, a sala está cheia, a sala está lotada. E às vezes são colocados só para ouvir, só para participarem. Sem dúvida, é realmente uma pleiade de irmãos. Formada por um grupamento de pessoas responsáveis. Mais uma vez vamos cair na responsabilidade, assumir o trabalho, assumir as dificuldades, o desconforto, né, que o médium passa, conscientes do que deverão realizar, receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios a que todos são convocados para exercer, no santificado lugar em que se programa a sua execução. Então é todo um preparo, né? Um preparo que antecede a reunião, a preparação que foi
proposta realizada antes de encarnarmos, trazermos, como já falei aqui, as disposições orgânicas, né? Os chamados receptores, bem distribuídos, com uma frequência muito grande, atendendo à especificidade do médium, receptores mais desenvolvidos, mais distribuídos nas áreas que lhes dizem respeito. Então, se o médium tem evidência, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui, um gráfico muito interessante, esses receptores estarão mais na área da visão, no lobo occipital do cérebro. Deve-se compor, isso é fundamental, gente, de conhecedores da doutrina espírita. Então não adianta você ir para a mesa se você não conhece a doutrina. Por isso a mediunidade é o último passo dentro da casa espírita. As pessoas às vezes vão à casa espírita porque estão ali perplexas, estonteadas com a fenomenologia. Mas como é que você vai colocar uma criatura numa mesa mediúnica se ela não conhece a doutrina? Por isso, as etapas que têm que ser esgotadas. Cada casa com a sua legislação. Ou seja, participar de reuniões doutrinárias, onde muitas vezes a mediunidade é freada. Muitas vezes. Participar dos estudos sistematizados da doutrina espírita, a ação no bem, a caridade. Isso é importantíssimo. Uma casa espírita se sustenta pela caridade, pelo amor ao próximo. Seja o que for. Obra do berço, campanha do quilo, enfim, seja o que for. É o que sustenta, é o amor que sustenta uma casa espírita. Então não adianta ter muito estudo científico se não tem o amor, se não tem a caridade. Aí sim, a criatura, depois de um tempo, ela é convidada, mediante alguns fatores que devem ser considerados, se ainda tem algumas peculiaridades no campo mediúnico, a participar da mesa. E na mesa vai ter que estudar, principalmente o livro dos médiuns, para conhecer a doutrina. A Joana eu tenho até uma palestra sobre isso, né? Os novos rumos para a casa espírita, o triângulo equilátero, que é espiritizar, qualificar e humanizar. Este é o triângulo de uma casa espírita. Conhecer, se aprofundar no estudo, ter a consciência doutrinária, que é a sua qualificação, e o atendimento ao próximo, através do amor, através da caridade, pois fora da caridade não há salvação. Né? É a humanização. Então, conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade, como disse, sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais. Isso é fundamental, gente, porque a partir do momento que vamos nos moralizando, e a casa espírita, né, nos impulsiona isso, o estudo também nos impulsiona, o trabalho mediúnico também, nós vamos tendo créditos e, consequentemente, vamos atrair espíritos de melhor condição. Mas na etapa que a gente ainda se encontra, né, de imperfeições, ainda temos que trabalhar com os espíritos sofredores, que claudicam chegando em nossas reuniões. Então, conduzir o crédito moral perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Vejam que beleza também, né? Quando a gente assume esse compromisso, essa fidelidade com a doutrina, a responsabilidade, nós vamos atraindo essas entidades respeitáveis. Infelizmente, a gente vê médiuns despreparados. Isso aí é um quadro que todos deveriam fotografar, os que trabalham, obviamente, em mesas mediúnicas, os que frequentam a casa espírita, e lerem isso aqui, que é tirado do livro Seara dos Médiuns, o item no campo doutrinário pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. O que é um médium despreparado?
E quando a gente analisa isso, meu Deus, a gente vê isso ainda pululando dentro de uma casa espírita. Então temos que fazer uma análise, uma avaliação, dirigentes, e aí é muito complicado, nós sabemos disso, às vezes precisamos afastar um irmão, né, de um trabalho mediúnico, porque ele está enquadrado aí como um médium despreparado. E normalmente esse irmão acaba saindo do centro, porque não tem ainda a humildade necessária para compreender que ele está prejudicando a reunião. E uma coisa que acontece com muita frequência, pelo menos acontece na minha casa, e eu vejo em outras casas também, é a falta. Falta uma reunião, falta outra, porque tem a questão da responsabilidade, tem a questão do medo, da insegurança mediúnica, que é extremamente comum, porque são criaturas ainda despreparadas. Aí, ó, médiuns despreparados. Vamos ler? Não assumem o talento à disposição com responsabilidade. Isso é o número 1. Fogem da responsabilidade por medo. A gente vê lá na nossa casa, tem trabalhador antigo que tem medo de espírito. Vocês acreditam nisso? Eu vou frequentar a reunião mediúnica, tem medo de espírito. Tem medo do que vai encontrar. Tem medo de se expor. Tem medo de errar, de cometer algum desatino. Então, se recolhe na sua fixação gerada pelo medo. Não assume o talento com responsabilidade. Não se esforçam para viver com retidão moral. Não se melhoram. Estagnam. Simplesmente são criaturas estagnadas. Quando a mediunidade, como eu expliquei lá no início, ela se propõe a quê? Ao autoconhecimento, à transformação. Essa é a grande proposta. A disciplina mediúnica é falha ou ausente, a frequência. Aí começa a encontrar, eu não vim porque eu estava com dor de cabeça, eu não vim por isso, meu filho passou mal. E os espíritos fazem uma festa, que exatamente eles querem que vocês fiquem em casa, para interromper esse trabalho. E se são espíritos também irresponsáveis e indisciplinados, olhem só, a potencialização disso é um prato feito. E acabam se afastando do trabalho. A gente vê isso com muita frequência. Fogem das responsabilidades familiares e sociais. Aí a irresponsabilidade mediúnica acaba extravasando, acaba se transferindo para o dia a dia. Porque no psiquismo dele, na personalidade dele, alimentada do medo, da insegurança, acaba se sendo representado isso na família, na sociedade. Então vejam a gravidade disso. Um médium despreparado, irresponsável, vai ter o seu reflexo na vida social, na vida familiar. Julgam-se mensageiros especiais, a vaidade, grande escolho do médium, grande obstáculo do médium, a vaidade. Aliás, já é um grande escolho do ser humano. O que é a vaidade? É aparentar aquilo que ele não é. Ele dissimula a hipocrisia. A vaidade é uma grande persona, uma grande proteção do medo. Se eu tenho medo no meu pano de fundo, da minha estrutura psíquica, mental, eu passo a aparentar aquilo que eu não sou, fugindo da minha realidade. Então a vaidade é uma grande máscara, uma grande proteção do medo. Então a gente vê isso, julgam-se mensageiros especiais, aí ausentam-se dos estudos, ou então abraçam práticas que fogem à doutrina espírita, que são mais fáceis, né? Aonde o fenômeno prepondera, as práticas exóticas,
sem entrar em detalhes. É mais fácil. Com todo o respeito que a gente conhece e sabe, né? As chamadas práticas exóticas. Porque não exige responsabilidade. Vai, não vai, faz, não faz, não tem estudo, não tem disciplina, não tem aprimoramento, não tem frequência. Acreditam-se intérpretes de altas personalidades. Aí vem o animismo, né? Aí vem o misticismo, a interferência, a fascinação. Começa a achar que está dando passividade até para Deus, para Jesus, e por aí vai. Não aceitam advertências, saem da casa, se você chamar a criatura, olha, você está interferindo no trabalho, você não está bem, você está desajustada, está desequilibrada, você deve ficar um tempo afastada. Ah, já é móvel, já é motivo para sair da casa espírita. É o que muita gente faz. Aí fica pulando de casa em casa, porque a razão está dentro dele. Ah só, não aceitam advertências. E aí, claro, transformam-se em instrumento das sombras, do processo obsessivo, que parte do médium. Como diz o grande José Herculano Pires, só existe a obsessão porque existe a auto-obsessão. A gente só obsidia porque se auto-obsidia. O que é o processo de auto-obsessão? É dar margem, né, aos nossos fatores, às nossas crenças, aos nossos desequilíbrios. E abrimos os campos, as brechas, para o intercâmbio espiritual, como já foi aqui afirmado. Vamos receber esses espíritos, muitos até vingadores do passado, mediante os nossos comprometimentos, que se aproximam porque abrimos, né, dentro do nosso teor magnético, a esses irmãos. E acredito conhecer o passado e o futuro. Né? O orgulho, a vaidade, leva a acreditar que conhece o passado e o futuro, muitas vezes insuflados que são pelos obsessores. Então, gente, esse é um quadro importantíssimo, que todo dirigente, todo instrutor, todo médium deveria ler e reler na sua caminhada, como jornaleiro que é desse campo extraordinário que é o campo mediúnico. E Freud, eu já afirmei isso, diz o seguinte, que a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, se libertar das suas crenças, das suas minudências, das suas fixações mentais, porque isso exige responsabilidade. Pois liberdade, diz ele, envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. É toda sua. Você me deu um tempinho aqui para tomar meu café, senão vai esfriar. Pode ir em frente? Medo da responsabilidade. Medo de espíritos. E muitas vezes esse medo ele pode alavancar um transtorno do pânico. Transtorno do pânico, que é um transtorno maior da ansiedade, gravíssimo no nosso planeta. Segundo estudos, temos na faixa de 5% de panicosos no nosso mundo. Ora, se temos em torno de 8 bilhões de habitantes, 5% vai dar 400 milhões de pessoas portadoras de transtorno do pânico. Pouca gente se atenta para isso. E é uma doença da obsessão. Quem fez o curso, como fizemos, de terapia de regressão de memória, TVP, nos nossos estudos, sem citar a doutrina espírita, a participação de presenças espirituais nos portadores de pânico é na faixa simplesmente de 100%. Então, é uma doença
Joana diz que é uma psicopatologia mediúnica, o transtorno do pânico. Apenas algumas considerações na psicologia desse grande autor que eu admiro, Carl Gustav Jung, A Natureza Dinâmica da Psique, Considerações Gerais e Perspectivas, capítulo 8, item H. Ele nos fala o seguinte, para a gente conectar com o nosso estudo. Ora, o si mesmo compreende infinitamente muito mais do que apenas o eu. Mostrando aí, isso é extremamente aplicável no trabalho mediúnico, que é um trabalho de caridade, um trabalho de integração com a equipe espiritual, com o mundo espiritual, com os espíritos que ali chegam para trazer suas dores, que são as nossas. E o Jung é muito partidário também desta visão sistêmica quando nos criou o inconsciente coletivo, onde todo mundo traz um patrimônio da humanidade. Claro, isso está ligado ao nosso patrimônio, né? Reencarnatório, experiências que já tivemos de talvez milhares de encarnações. Isso explicaria muito bem o inconsciente coletivo. Então ele diz que compreende infinitamente muito mais do que apenas o eu, como Nolan mostra o simbolismo desde épocas imemoriais. Significa tanto o si mesmo dos outros, dos espíritos, o si mesmo, né? O que esse espírito é, o que ele representa, ou os próprios outros, quanto eu. Então, olha a visão sistêmica, abrangente, de totalidade que o Jung nos traz. A individuação, o progresso espiritual, tanto dos espíritos que se comunicam, como dos médiuns, diz ele, não exclui o mundo. Pelo contrário, o engloba. Visão altamente moderna que Jung nos trouxe e que hoje é aplicável no novo paradigma. No outro livro, Tipos Psicológicos, ele diz: como o indivíduo não é apenas um ser à parte, eu falei agora há pouco da teia inseparável das relações, no dizer de Capra, Fritjof Capra, aquele que escreveu o Tal da Física, e Jung já dizia isso também. Nós não somos um ser à parte, separado. Olha o feixe de varas aí que Jesus nos traz. Mas pressupõe para a sua própria existência uma relação coletiva. Então nós somos seres coletivos e não individuais, promotores do individualismo. Segue-se que o processo de aprimoramento, de individuação, deve conduzir a relações coletivas mais amplas. Parece que ele estava preconizando o trabalho mediúnico. Relações coletivas mais amplas. Porque o trabalho mediúnico é um trabalho de relação coletiva. E não ao isolamento. Não vivermos isolados. E sim partícipes da vida como seres irmãos que somos. Voltando ao livro, agora no capítulo 8, Qualidade no exercício mediúnico. Diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda: a condição essencial para ser alcançado o nível de bom médium, isso está lá no livro dos médiums, médium, não é um médium bom, é um bom médium, perfeito? Isto é, daquele que tem facilidade para as comunicações, um médium educado, né? Porque trouxe também suas disposições, conforme considerava o emérito codificador do Espiritismo Allan Kardec, é resultado, olhem só, do esforço empreendido para a sua transformação moral para melhor. Então não podemos absolutamente, né, se abster da transformação moral que o trabalho mediúnico nos confere, porque nos proporciona um autoconhecimento. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais transformados ficarmos, mais vamos nos autoconhecer, mais vamos continuar nos transformando. Então, quando a gente lê isso,
na vontade de não sair da mesa mediúnica. Mas nós podemos exercer esta mediunidade fora da mesa mediúnica. Temos que ser médiuns 24 horas. Não é sua não, é de Dr. Odilon Fernandes. Está copiando o Dr. Odilon. Porque as relações são de mediunidade. Vocês querem maior mediunidade que entre os encarnados? Nós estamos sempre interagindo, pensamentos, emoções. A mediunidade entre os encarnados é muito maior do que com os espíritos desencarnados. Nós estamos vivendo amplamente nossas relações, no trabalho, dentro de casa, com a família, com os filhos, com os parentes. É mediunidade entre os encarnados. Inegavelmente, cada indivíduo respira no campo das próprias exteriorizações mentais e morais. Então, nós somos isso, indivíduos que respiram nas exteriorizações daquilo que verdadeiramente somos, da nossa moralidade, que se expressam através desse campo energético mental. Por isso que nós não enganamos os espíritos. Nós podemos nos enganar uns aos outros, mas aos espíritos, não. Porque tudo se reflete. Está lá no estudo sobre o pensamento em A Gênese, fotografia do pensamento. Vocês estão pensando aqui, estão fotografando. São formas de pensamento que se mostram. Então a gente se engana, mas não engana os espíritos, que estão sabendo o que vocês estão pensando. E aí eles vão se acoplar pela lei da sintonia. Seja para causar males, ou seja para causar benefícios. Isso cada vez vai nos dando mais responsabilidade. O exercício mediúnico, por outro lado, não pode ficar adstrito aos breves espaços em que se realizam as reuniões semanais. Acabei de dizer isso. Especializados. Porque se ela é orgânica, ela está em constante trabalho. Se é médium em todos os dias, tá? Também é de Manuel Filomeno de Miranda, viu? É de Dr. Odilon, Manuel Filomeno, e também pode ser sua, né? Eu vou abrir essa colher de chá. Jura? Sim. E em todos os momentos, mediunidade 24 horas por dia. Vocês já pararam para pensar como as nossas inter-relações são extremamente frequentes, comuns, e quanto, às vezes, quando estamos num embate, numa discussão, como nós passamos mal, como nós sentimos alguns desajustes no campo mental, no campo psíquico e no orgânico. Às vezes, desajustes promotores de enfermidade, de transtornos somáticos que podem chegar a uma doença. Nas nossas relações. Principalmente no famoso cadinho. Qual é? O lar. Como dizem os espíritos, o cadinho é aquele grande recipiente onde se processam alterações químicas em altíssimas temperaturas. É o lar. Por que será que estamos no lar, reunidos em família, na nossa condição, para dissiparmos as nossas dívidas, os nossos débitos passados? Então, reencarnamos com aqueles que prejudicamos e fomos prejudicados, normalmente. Perfeito? Então, é o lar. E é lá no lar que exatamente interagimos, mediunicamente falando, todos os momentos, durante o período em que permaneçam os recursos dessa natureza. Mas os recursos estão no corpo, por escolha nossa, nas nossas disposições, como já foi aqui falado e relatado. Então a mediunidade tem a sua base orgânica. Perfeito? Principalmente nos nossos neurônios,
no sistema nervoso central, nas nossas glândulas endócrinas, principalmente a glândula da mediunidade, a glândula pineal, os chamados receptores. Existem trabalhos de outros receptores que ainda estão, né, sendo trabalhados, estudados, como a dimetiltriptamina, DMT, que tem um autor que fala que a mediunidade está ligada ao DMT, que é sintetizada pela pineal, segundo ele. DMT, ou dimetiltriptamina, é o componente do ayahuasca, né? Que os indígenas usavam muito e que são utilizados no Santo Daime, junto com vinho de Jurema. Eles utilizam nos chás alucinógenos e o dimetiltriptamina está ali presente. Então esse cientista está tentando relacionar o DMT, né, à mediunidade, como um receptor mediúnico, né, fabricado pela glândula pineal. Mas isso ainda é especulativo, viu, gente? Desse modo, torna-se imprescindível a manutenção das forças específicas mediante a educação emocional. Tá? Mais uma vez presente a nossa transformação, a nossa educação emocional. Através dos propósitos acalentados, no esforço que lhe cabe empreender para a superação das más tendências, passando a merecer a proteção e assistência dos mentores da vida maior. Olha que beleza! Que contribuirão com segurança em favor de sua mais ampla maleabilidade psíquica, facultando-lhe o intercâmbio valioso. Então está tudo em nossas mãos. Temos que assumir a responsabilidade, a fidelidade ao trabalho, o compromisso, o querer, a vontade, a fé, reunir tudo isso dentro do mesmo pacote. A determinação, a disciplina, combatermos algo que é muito comum em nós, que é a indisciplina. Tudo que exige esforço, a gente automaticamente quer botar de lado. Os equipamentos que constituem a faculdade mediúnica são muito delicados. Portadores de conexões eletrônicas, tá? Isso no campo, né? No campo energético, no campo perispirítico, as ondas eletromagnéticas que vão ter a sua ressonância, a sua expressão no campo físico, onde estão ali aquelas proteínas, porque quando eu falo de receptores, eu falo de proteínas especializadas, entendendo que nós somos proteínas, nós temos em torno de 100 mil proteínas em nosso corpo, nós somos seres proteicos. Se a gente for aprofundar mais ainda, o que compõe a proteína, senão os aminoácidos? E qual é o elemento importante do aminoácido? É o nitrogênio. E nós temos ainda pouca capacidade, pela nossa evolução espiritual, de absorver o nitrogênio. Está lá em André Luiz. Nos orbes mais evoluídos, o nitrogênio é mais presente. E ele é o fundamento do nosso processo proteico. Então, essas proteínas de recepção, assim como as proteínas de ação, são fundamentais para o trabalho, para esta conexão no perispírito, eletrônica, e no corpo, são as moléculas. Decorrente de emissões eletroquímicas, né, de algumas glândulas endócrinas. Interessante aqui o processo. Apertei? Tá. Interessante aqui o processo, por exemplo, da glândula pineal, que transforma um impulso eletromagnético, dessa energia mais sutil do perispírito, de onde vêm os nossos pensamentos através do espírito, com manifestação no corpo espiritual, para chegar no corpo físico. Como é que isso se processa? Vem do espírito, perispírito e corpo.
Mas ao chegar no corpo, estas energias precisam ser densificadas, tornarem-se densas. Então, tem que haver o que chamamos de transdução. Transdução é a transformação de um impulso eletromagnético num impulso material eletroquímico. Chamamos isso de transformar uma energia em outra. Vocês sabem quem faz esse maravilhoso papel? É uma glândulazinha pequenininha, como diz o meu querido Jorge Andréa, tamanho de uma unha do dedo mindinho de uma bela mulher. Não, o Jorge Andréa era um romance em vida, né? Era um baiano maravilhoso, meu amigo e meu professor. Então ele dizia isso, que a glândula pineal é do tamanho de uma unha do dedo mindinho de uma bela mulher, de uma delicada mulher. E essa glândula, ela tem esse papel importantíssimo. É uma glândula de ressonância e transdutora. Pois bem, então, se expressa através dos neurônios cerebrais, merecendo cuidados especiais, a fim de que as altas cargas tóxicas, olha o perigo, e nervosas, não as desestruturem. Olha quando estamos obsidiados, o que pode acontecer? Cargas tóxicas, desestruturando os nossos equipamentos cerebrais, levando às distonias, levando aos processos depressivos, ansiosos, né? Os quadros psicóticos, enfim. E aí temos que pensar o que é orgânico e o que é espiritual. A medicina vai ter que se enveredar por esse caminho da parte espiritual para poder entender muitos fenômenos que a medicina humana, contemporânea, cartesiana, não consegue explicar. Então, é o impacto da violência das emoções e da rebeldia dos sentimentos aturdidos. Eu quero só terminar com vocês, deixa eu só ver aqui. Sim, então nós vamos terminar, nós vamos parar aqui, que eu acho fundamental para a gente dar um desfecho, que já são 9 horas, nós temos que respeitar a hora. Então são mais alguns slides, terminando dizendo, de igual maneira, a transformação das sensações grosseiras em emoções elevadas, isso cabe a nós, nossas mudanças mentais, nossas mudanças espirituais, diz Manuel Filomeno de Miranda, constitui valioso recurso para a permanência da sincronização dos equipamentos que facultam a captação e a transmissão das comunicações espirituais. Vejam só. A partir do momento que mudamos, né, a nossa sincronização também vai mudar. Nossas estruturas materiais, cerebrais vão ficando mais sutis, à medida que evoluímos. E com isso, a aproximação espiritual será de outra ordem, espíritos mais depurados. E aqui está claro que eu expliquei lá no início, naquelas 3 fases que vocês se lembram, né? A senso-percepção, a primeira fase, a conexão perispirítica, a segunda fase, e o circuito mediúnico, a terceira fase. Aqui está explicado com mais clareza. Como é que funciona isso? O perispírito do médium se expande, estado alterado de consciência, afrouxamento dos laços do perispírito em relação ao corpo. É o transe mediúnico. O perispírito do espírito comunicante também se expande, respeitando a lei da sintonia, como eu falei lá no início, para haver o quê? O intercâmbio, para haver a conexão de perispírito com perispírito, para depois ter o circuito mediúnico. Está claro isso, gente? Então vocês estão vendo aqui como é que funciona a mediunidade. Isso é básico para o estudo da mediunidade. Então, uma atmosfera fluídico-perispiritual comum, olha só, comum, interagindo-se pela lei da afinidade, a lei de atração,
é formada. O espírito comunicante vai transmitir seu pensamento ao perispírito do médium. Está claro isso? Assim como o médium também vai transmitir o seu pensamento ao espírito. Olha a terceira fase aí, instaurada. É o quê? O circuito mediúnico. O qual, após ser captado, aí então, havendo essa conexão, é encaminhado para a glândula pineal. Por quê? Porque o médium precisa reconhecer o que está sendo transmitido para ele. O médium precisa reconhecer o que está dentro dele. E isso, companheiros, vai ocorrer através da glândula pineal. Aí falaríamos aqui, é um outro seminário. Iria para o tálamo, do tálamo para o reconhecimento, que é no córtex cerebral, específico para a qualidade e a especificidade que esse médium apresenta. Chamamos isso de neurofisiologia da mediunidade, que eu apresentei lá em Araruama recentemente. Então é isso aqui, ó, é fácil nós entendermos. Aqui está o corpo físico, os plexos nervosos, tá? A rede do nosso sistema nervoso, porque isso vai ser transmitido para o nosso sistema nervoso para que haja interpretação do pensamento do espírito, aliado ao nosso. Então nós entramos num estado de relaxamento, alterado de consciência, nos emancipamos do corpo. Aqui estão os chakras, os seus discos energéticos, perfeito? Que estão no perispírito, e aí então vai haver a conexão com a entidade. Perispírito, também o espírito se expande para que haja conexão de perispírito do espírito com o perispírito do médium afrouxado, emancipado do seu corpo físico. Olha, isso aqui é fundamental. Olhando esse gráfico aqui, a gente compreende como é que funciona a faculdade mediúnica. Não tem muito segredo. E para nós encerrarmos, o último slide, acho isso aqui muito interessante, também mostrando como é que funciona a questão da mediunidade. Então vamos lá. Corpo físico do médium. Tá? Vamos voltar aqui, ó, corpo físico do médium. Aí vai haver o grau de emancipação, de afrouxamento dos laços do perispírito. Então, o espírito do médium desdobrado. O que é desdobrado? É isso aqui, ó. Houve um desdobramento. Tá claro, gente? Não adianta a gente correr, a gente tem que mostrar para que vocês entendam. Está aqui o desdobramento, isso é o perispírito. Tá, então, o espírito do médium desdobrado que está num trabalho é a vontade e resposta. Tá? Onde ele responde por uma vontade. Ele está ali por livre e espontânea vontade. Aí vai ter o pensamento de adesão. Aqui, ó, o perispírito do espírito expandido com o perispírito do médium expandido. Olha, a adesão, sintonia, sincronização, simbiose. Usem o termo que vocês quiserem. É o pensamento de adesão. Aí o espírito comunicante, está aqui, vai ter uma vontade de apelo. Ou seja, o seu pensamento que está consentâneo com o médium. Aí o espírito vai emitir a corrente mental, que vai se unir à corrente mental do médium. Quem vai fazer a transdução de um impulso eletromagnético para um impulso eletroquímico, material, orgânico e denso? Pineal. Agora, qual é a função da pineal? É encarregar, é transmitir
através dessa transdução, o pensamento do espírito que está conectado com o do médium para as estruturas cerebrais para haver o reconhecimento, a interpretação. Aqui, ó. Então a epífise transforma a corrente mental em corrente nervosa. Como eu disse agora há pouco, chama-se transdução. E aí vai para o córtex. Estrutura periférica. O neocórtex, que é uma característica do ser humano. O animal não tem o neocórtex. O animal só tem a zona das emoções e o cérebro reptiliano, tá? Do tronco cerebral. Por isso que o animal ele não raciocina, embora sinta. Tem emoções, porque tem a esfera límbica das emoções do cérebro. Ele só não raciocina, não tem a lógica. Perfeito? Então, vai para o córtex. Aí, dependendo da disposição orgânica do encarnado, do médium, que ele escolheu no mundo espiritual para atender a sua especificidade, se for para o lobo frontal, vai predominar a fala e a escrita. Ou seja, a psicografia e a psicofonia. Se for para o lobo parietal do cérebro, as sensações. Se for para o lobo temporal, a clareaudiência, capacidade de ouvir o que os espíritos estão comunicando. Se for aqui para trás, o lobo occipital, vamos ter a vidência. Fechamos o circuito. Médium e espírito. Circuito. Um transmitindo ao outro. Dentro de uma vontade de resposta, vontade de apelo, corrente mental, sincronização, tem que ir para o cérebro do médium, para a epífise, para as estruturas cerebrais, para então o processo específico da mediunidade. Então esse é um gráfico muito bem feito, importantíssimo para encerrarmos a nossa apresentação. Não sei se você deseja que haja algum tempo para algumas perguntas. Fica liberado. O nosso dirigente aí pode... Eu só passei 10 minutinhos, mas também teve o lanche, né?